professor Leonardo Nunes e hoje nós vamos trabalhar o princípio fundamental da contagem. Beleza? Hoje o princípio aditivo. Pedir a vocês para curtirem embaixo do canal, se inscrever para dar aquela força e vamos à nossa aula de hoje. Princípio aditivo. Se o número de maneiras para ocorrer o evento A é igual a N e o número de maneiras para ocorrer o evento B é igual a P, sendo A e B não têm elementos em comum, então o número de maneiras de ocorrer o elemento A ou B é N mais P. Então, sempre que um problema te der a noção que você vai utilizar ou uma coisa ou outra, nós vamos utilizar o princípio aditivo. Como o nome já diz, nós vamos somar. Legal? Vamos a esse exemplo. Um artista tem 5 chapéus, 4 cartolas, 3 sacolas, 3 casacos e 5 bengalas, todos diferentes. Em cada apresentação, ele deve usar uma cartola, um chapéu, um casaco e uma bengala. Quantas apresentações ele pode fazer sem repetir o mesmo conjunto de 3 peças? Então, repara que ele vai utilizar cartola ou chapéu. Ele não pode usar os dois ao mesmo tempo. Então, nós vamos utilizar uma coisa ou outra. Aqui nós vamos utilizar o princípio aditivo. Então, ele vai ter uma apresentação, ou ele vai utilizar cartola, ou ele vai utilizar chapéu. Beleza? Então, vamos lá. Vamos ver as possibilidades de cartola. Então, ele tem cartolas, ele tem 4 cartolas. Casaco, ele tem 3. E bengalas, ele tem 5. Aqui em cima, nós vamos utilizar o princípio multiplicativo, porque ele vai usar cartola, casaco e bengala. Legal? Quando a gente utiliza o conectivo E, nós vamos utilizar o princípio multiplicativo. Aí vai ficar 4 vezes 3, 12, vezes 5 vai dar 60. Legal? Aqui embaixo vai ser chapéu, cartola e bengala. Chapéu ele tem 5 possibilidades. Cartola ele tem 3 e bengala ele tem 5. Vai ficar 5 vezes 3, 15, vezes 5, 75. Então, ele tem 60 possibilidades de usar cartola e 75 possibilidades de utilizar chapéu. Como na apresentação ele vai utilizar ou cartola ou chapéu, eu vou somar esses dois valores. 60 mais 75 vai dar 135 possibilidades. Então, esse artista tem 135 possibilidades de apresentações. Legal, gente? Viram a diferença entre conectivo e e ou? Quando for uma coisa e outra, nós vamos multiplicar. Quando for uma coisa ou outra, nós vamos somar, tá? Mas preste atenção no entendimento da questão. Às vezes ele pode apresentar um conectivo, mas na realidade significar outro, tá bom? Vamos aqui outro exemplo. A superfície de um sólido é constituída por apenas 20 faces brancas e 12 faces pentagonais pretas. Quantas são as faces das superfícies desse sólido? Então, nós podemos separar aqui em 2 grupos, as faces que são brancas e as faces que são pretas. Legal? Então, eu tenho 20 faces brancas e 12 faces pretas. Ele quer saber o total de faces, então, como a gente tem face branca ou preta, nós vamos utilizar o princípio aditivo. Nós vamos somar. 20 mais 12 vai dar 32. Legal? Bem fácil? Vamos ver como isso aparece no vestibular. Uma questão de letra para vocês. Determine quantos números de 3 algarismos podem ser formados com 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, satisfazendo a seguinte regra. O número não pode ter algarismos repetidos, exceto quando iniciar com 1 ou 2. Caso em que o 7, apenas o 7, pode aparecer mais de uma vez. Assinale o resultado obtido. Então vamos lá. O número ele só pode ser repetido se for o primeiro, for 1 ou for 2. Primeiro vamos calcular total de números de 3 algarismos distintos. Então, 3 algarismos distintos, nós vamos calcular em 3 etapas, legal? Já aqui nós vamos utilizar o princípio multiplicativo, tá bom? Para a primeira casa, nós temos 7 opções, para a segunda casa, temos 6 opções, e para a terceira casa, temos 5 opções. Como os números são algarismos, 3 algarismos distintos, então significa que não pode se repetir, tá bom? Vai ficar 5 vezes 6, 30, vezes 7, 210. Então, eu tenho 210 algarismos distintos, tá bom? Então, agora repara, quem pode repetir é 1 ou 2. Quando tiver 1 ou
2 na primeira casa. Tranquilo? E só quem pode repetir é o algarismo 7. Então, os outros dois números que nós podemos ter vai ser o 177 ou 277. Tá bom? Vamos então, vou repetir esse processo aqui para quem não entendeu ainda. Então, ele fala que só ele quer determine quantos números de 3 algarismos podem ser formados, satisfazendo a seguinte regra. O número não pode ter algarismos repetidos. Ó, não pode ter algarismos repetidos. Então, a gente calculou aqui, 210. Exceto quando iniciar com 1 ou 2. Então, ou 1 ou 2. E nesse caso, apenas o 7 pode se repetir. Então, a gente vai ter apenas mais dois números, que é o 177 ou 277. Porque só 1 ou 2 pode ter algarismo repetido. E o único algarismo repetido vai ser o 7. Tá bom? E como eu só tenho apenas mais duas casas aqui, só pode haver duas repetições. Beleza? Então, eu só tenho apenas dois números. Então, tem ou o número 177 ou o número 277. Então, minha conta vai ficar 210 algarismos distintos mais 2, que é o 177 e o 277. Então, minha resposta vai ser 212 números. Legal, gente? Tranquilo? Vamos para mais um exemplo. Quantos números naturais pares de 4 algarismos distintos e maiores que 2000 há no nosso sistema de numeração? Seguinte, gente, esse tipo de problema, eu quero números pares de 4 algarismos distintos. Para que o número seja par, ele tem que terminar em 0, ou 2, ou 4, ou 6, ou 8. Legal? Lembrando que o nosso sistema de numeração tem algarismos que vai do 0 até chegar no 9. Então, nós temos 10 algarismos. Como o 0 ele tem restrição de entrar na primeira casa e ele também é par, a gente vai ter que utilizar o princípio da preferência tanto na primeira casa quanto na primeira casa quanto na última com ele. Legal? Já os outros valores, o 2, 4, 6 e 8, eles não têm problema na primeira casa, eles só têm preferência na última. Então, o 0 nós vamos ter que fazer separadamente do 2, 4, 6 e 8. Legal? Então, vou repetir o que eu falei. O 0 ele tem preferência, ele tem restrição na primeira casa, devido não poder ser 0 na primeira casa, porque o número vai deixar de ser de 4 algarismos. Ele tem preferência na última casa, porque 0 é par. Tranquilo? Então, o 0 ele está envolvido em duas casas. Tá ok? Ele tem problema em duas casas. Já o 2, 4, 6 e 8 é apenas na última, porque o número tem que ser par, então ele tem que terminar em número par. Tranquilo? Então, por isso, nós vamos fazer uma conta apenas para o 0, depois uma outra conta para os outros pares. Legal? Vamos lá, então? Então, vamos lá. Primeiramente, essa conta aqui vai ser feita para o 0, pares, que vai ser os números pares, que terminam em 0. Tá bom? Então, aqui eu vou ter uma opção. Qual opção é essa? Vai ser o 0. Legal? Na primeira casa, não pode ser nem 0 nem 1. Então, de 10 algarismos que eu possuo, como não pode ter 2, vai ficar 8 opções. Tranquilo? Na segunda casa, não há restrição. Pode ser 0, pode ser par, pode ser ímpar. Então, eu tenho 10 algarismos, de 0 a 9. Só não posso utilizar o 0 que eu utilizei na última casa, nem o número que eu utilizei na primeira, porque são algarismos distintos. Então, de 10, eu já utilizei 2, vai sobrar 8 possibilidades para a segunda casa. E para a última casa aqui, eu já utilizei 3 algarismos, vai ficar 7. Beleza? Tranquilo? Multiplicando 8 vezes 8, 64 vezes 7, 448. Tranquilo? Agora nós vamos calcular aqui, ó. Agora nós vamos calcular os números pares que terminam ou em 2, ou em 4, ou em 6, ou em 8. Então, essa última casa aqui pode ser 2, pode ser 4, pode ser 6 ou pode ser 8. Então, na última casa aqui eu vou ter 4 opções. Tranquilo? Ou 2, ou 4, ou 6, ou 8. Na primeira casa não pode ser nenhum, nem pode ser 0. Vou botar aqui embaixo. Ó. Não pode. Não pode ser 1 nem 0. Por quê? 1 porque o número vai ser menor que 2000. 0
Porque não pode 0 na primeira casa, senão ele deixa de ser de 4 algarismos, tá bom? Então, aqui eu teria 10 opções, não pode ser 1, não pode ser 0 e também não pode ser o número que eu utilizei aqui no final, que é um desses 4 aqui. Então, eu vou ter apenas 7 possibilidades para a minha primeira casa, tranquilo? Depois, eu vou multiplicar, agora eu vou ver essa próxima casa. Eu tinha 10 algarismos, né? E nessa próxima casa aqui pode ser qualquer número. Então, eu só vou desconsiderar os 2 algarismos que eu utilizei, um na primeira ou na segunda. Então, aqui vai ficar 8 possibilidades, tranquilo? E agora na próxima, vai ficar quanto? 7 possibilidades. Porque eu tinha 10, já utilizei um aqui, já utilizei outro aqui, já utilizei outro aqui, já utilizei 3. Agora é só multiplicar. 7 vezes 8 vezes 7 vezes 4 vai dar 1568. Então, como eu vou ter números ou com final 0 ou com final 2, 4, 6 e 8, eu vou utilizar o princípio aditivo e vou somar esses dois resultados. Vai ficar 448 mais 1568, vai dar 2016. Essa é a minha solução. Legal, gente? Nessa questão nós utilizamos o princípio multiplicativo, o princípio da preferência e o princípio aditivo. Beleza? Questão muito boa essa. Vamos para a questão 4. Um certo tipo de código usa apenas 2 símbolos, o número 0 ou o número 1. E considerando esses símbolos como letras, pode-se formar palavras, por exemplo, 0, 01, 00, 001, 001. São algumas palavras de uma, de duas, de 3 letras desse código. O número máximo de palavras com 5 letras ou menos que podem ser formadas com esse código é. Então, olha só, eu vou ter palavras com uma letra, com 2 letras, com 3 letras, com 4 letras, até 5 letras. Legal? Então, vamos lá. Vamos calcular, então, palavras com uma letra. Com uma letra eu vou ter 2 possibilidades. Ou ela vai ser 0 ou vai ser 1. Com 2 letras, vou botar aqui, ó, letras. Com 2 letras eu vou ter 2 possibilidades para a primeira letra, 2 possibilidades para a segunda. Vai ficar 2 vezes 2, vai dar 4. Tranquilo? Com 3 letras eu vou ter 2 possibilidades para o primeiro caractere, 2 para outra, 2 para outra. Vai ficar 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. 8 possibilidades. Tranquilo? Com 4 letras vai seguir o raciocínio. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 16. E com 5 letras eu vou ter 2 possibilidades para a primeira, 2 para a segunda, para a terceira, para a quarta e para a quinta. Multiplicando vai dar 32. Então, como eu vou ter palavras com uma, ou com duas, ou com três, ou com quatro, ou com cinco, vou utilizar o princípio aditivo e vou somar todo mundo. Legal? 32 com 8 vai dar 40. 16 com 4 vai dar 20. 40 mais 20, 60 mais 2, 62. Então, nós vamos ter um total de 62 palavras, opção B de bola. Legal, gente? Essa foi a nossa aula de princípio aditivo. Espero que vocês tenham gostado e também aprendido. E até a nossa próxima aula.